Olá, estamos sequenciando o projeto A Voz das Urnas, uma parceria do Paraíba Online com a Rádio Caturité, e recebendo hoje o candidato a prefeito pelo PSOL de Campina Grande, Nelson Júnior. Prazer tê-lo conosco aqui no Paraíba Online. Prazer é nosso, Ari. Fico feliz de estar aqui, a gente poder trocar umas ideias sobre o processo eleitoral, sobre a política de Campina Grande. É um prazer. Se o senhor não fosse professor e psicólogo, o senhor imagina que trilharia qual opção profissional? Essa é a boa pergunta. Vamos para os sonhos de adolescente. Falta talento, mas sobrava vontade. Jogador de futebol. Era sonho de guri, né? Sonho de guri. Você tirando tudo isso aí, vamos lá, outro sonho de guri. Ser marinheiro. Eu não podia ver imagem de navio. Então, sempre foi um assunto que me interessou, né? As atividades de marinheiro mesmo. Até quando era criança, adolescente, cheguei a comprar uns livros, me preparar para a escola de marinheiro, mas depois a vida foi tomando outros rumos. Eu também entrei tive um tempo aí também de carreira artística, né? Inventei de fazer teatro, fiz teatro acho que uns 10 anos ainda, morando em João Pessoa nessa época, né? Então fiz teatro lá em João Pessoa durante uns 10 anos, cheguei a fazer ainda um vídeo, né? Então foi uma área que eu dei uma entrada. Aí faculdade, forma em psicologia, aí começam as outras oportunidades profissionais, mestrado, aí você vai se dedicando mais à vida profissional e a vida vai também lhe dirigindo, lhe encaminhando. Aí fui caminhando para psicologia, entrei no mestrado, depois o EPB, estou lá até hoje como professor e fui gostando cada vez mais da profissão e hoje estou muito satisfeito. Pegando essa verve teatral aí, para quem que o senhor daria medalha de ouro, prata e bronze em termos de teatralidade de seus concorrentes? É sacanagem, o ouro ia para Bruno, né? Até falei para ele hoje no debate da TV, né, que ele, se perder a eleição, pode pegar um emprego aí de ator, né, porque vai bem, porque ele criou a imagem de Campina Grande, ele acredita nessa imagem e ele vende essa imagem assim com uma... Quem não conhece, quem está chegando em Campina Grande, pensa que Campina Grande não é no Nordeste brasileiro, acho que talvez seja ali no auge da Argentina, né, nem na Argentina atual. Né, não é Brasil, porque o transporte público funciona. Eu falei, por exemplo, da mobilidade urbana em Campina Grande. O ranking da Connect Smart City coloca Campina Grande, aliás, não coloca Campina Grande, ela apresentou um ranking em 2022 com as 100 cidades que apresenta as melhores condições no tocante à mobilidade urbana e à acessibilidade. No interior do Nordeste você tem, só para citar o interior, você tem Carpina, você tem Mossoró, você tem Juazeiro do Norte, né? Só 3 que eu estou lembrando agora. Mas tem umas 6 cidades do interior no Nordeste. Campina Grande não aparece. Entre as 100 do Brasil, então várias cidades do interior nordestino aparecem, Campina Grande não. Perguntei se o prefeito, ele disse que essa cidade que eu trazia era irrelevante, porque Campina é maravilhosa, porque a mobilidade urbana de Campina é uma maravilha, talvez eu não conheça, que eu não tenha viajado muito, enfim. Então acho que o título de grande ator seria para Bruno Cunha Lima. Sim, a prata iria para quem? A prata. Rapaz, acho que a prata ali, que está fazendo ali uma boa participação na campanha, buscando vestir o figurino de candidato, já é em outra perspectiva. Encarnou bem um figurino de candidato, talvez Johnny, né, encarou bem um figurino de candidato ali e tem se colocado no debate dessa forma. E para fechar o bronze aí da teatralidade? Eu não diria da teatralidade, mas da qualidade no diálogo aí com as mídias, com a rede social e com a apresentação das ideias. Meu amigo André, né, de quem eu gosto muito, também tem muito talento. Candidato, deixa eu só voltar aqui para a gente fazer. Depois aquele leque de sonhos de criança que o senhor mencionou há pouco, como e quando a psicologia surgiu na sua vida? Pois é, quando eu fiz na época o vestibular, as dúvidas aí entre a comunicação e a psicologia, aí coloquei psicologia e assim, quando saiu o resultado fiquei muito feliz, comecei a cursar a universidade e fui cada vez mais me apaixonando pela psicologia e aí me direcionando para o campo da psicologia mais do trabalho, né, psicologia organizacional, naquela época principalmente. Estou falando aí em 1994. Então era muito forte a psicologia organizacional, campo profissional tinha mais campo profissional. Fui caminhando para a psicologia organizacional
e cada vez mais mergulhando no campo da psicologia. Fiz um mestrado na administração para complementar a minha formação de psicologia organizacional, porque a psicologia organizacional ela dialoga muito com o campo dos recursos humanos, né? Então é uma parte da psicologia que trabalha os recursos humanos nas organizações. Então por isso o mestrado em administração, e aí durante o mestrado em administração também a vontade de voltar a aprofundar na psicologia, aí meu doutorado foi de volta na psicologia, já sob um enfoque mais forte da psicologia, numa leitura da psicologia do trabalho, que busca exatamente entender de que forma o trabalho interfere na vida do trabalhador, né, de como esse trabalhador também pode, a partir do trabalho, também se realizar. Então a psicologia do trabalho ela busca esse enfoque com a visão sobre a saúde mental no trabalho, sobre saúde do trabalhador, qualidade de vida. Então essa é uma perspectiva mais da psicologia do trabalho. E a psicologia organizacional vai estar muito mais naquela perspectiva da motivação, né, da satisfação. Então é uma abordagem que se complementa. E aí depois a gente foi caminhando também, fiz também uma especialização na área da logoterapia, que é uma das abordagens da psicologia, que tem Viktor Frankl, seu principal teórico, seu fundador. Viktor Frankl foi preso no campo de concentração nazista, né? Ele é de Viena, foi preso na época da Segunda Guerra Mundial, sobreviveu à guerra e depois contou essa história num livro que é um best-seller, O Sentido da Vida. Vale muito a pena para você que está assistindo aí ler esse livro. Quem tem um sentido para viver consegue caminhar enfrentando as dificuldades da vida. É isso, em linhas gerais, que o Viktor Frankl traz para a gente. O senhor já fez análise? Há tempos atrás fiz, no momento eu não tenho feito. Eu fiz também no campo da psicanálise, da graduação. Eu vou botar agora o senhor para o outro lado do divã. Sim. Com base nessa convivência desse chamado micro período eleitoral aí, de debates e de sabatinas, eu gostaria que o senhor traçasse um perfil, um traço característico, com base na sua formação científica, de cada um dos seus concorrentes. Vamos começar por Inácio Falcão. Veja, eu vou declinar de fazer essa análise de perfil mais no campo da psicologia, porque até do ponto de vista da ética profissional não é muito. Então, um traço muito comportamental. Saudável, né? Vamos falar do perfil de cada candidato, né? Se falar um pouco como é que eu vejo cada candidato. Inácio é aquele candidato que tenta passar para a população, e aí sem entrar em juízo de valor, mas um perfil mais atencioso, um perfil mais cuidadoso, né? Um pouco o perfil que ele tenta passar para a população. Meu amigo André Ribeiro busca passar um perfil mais técnico, mais tentando passar a qualidade, né, do técnico, da pessoa que está ali com aquela formação, que pode, com aquela técnica, né, com a capacidade técnica de gestão, buscar resolver os problemas. Johnny vai um pouco na história da experiência dele enquanto gestor da Secretaria de Saúde, o papel que ele teve na pandemia. Como ele diz, eu não estou fazendo juízo de valor, como eu digo, né? Perfeito. Ele busca fazer uma campanha mais utilizando para isso esse perfil, né? E tentando dialogar com o eleitor nessa perspectiva. Bolinha tenta passar a imagem de homem de sucesso, né? É um homem de sucesso, um empresário que saiu da pobreza para se tornar um grande empresário em Campina Grande. E aí, diga-se de passagem, é verdade, ele conseguiu sucesso no mundo empresarial e tenta passar essa visão de empresário, criar essa empatia para o campo político, como se na política fosse a mesma coisa. Também não vou fazer juízo de valor aqui, mas isso ele tenta passar para o eleitor. E o prefeito Bruno Cunha Lima, prefeito candidato Bruno Cunha Lima, busca trazer aquele perfil jovem, né? Ele é jovem, tenta exatamente fortalecer esse perfil da juventude, da disposição e de que é um cara operativo, que as coisas andam com ele. Então ele tenta passar essa imagem para a gente. E como eu disse no debate, ele acredita nisso, né? Ele acredita e tenta passar essa imagem. E cabe a gente, no debate, tanto em relação a Bruno como em relação aos demais candidatos, a gente buscando colocar também o que a gente entende da nossa candidatura, para ir transitando no meio desses candidatos também e buscar atrair a atenção dos eleitores. E o senhor acha que está passando que imagem para o eleitor? Pois é. Você está fazendo aí um trabalho de psicólogo, né? Perguntando, e você, quais são suas virtudes, seus defeitos? Então, qual a imagem?
Qual foi a imagem que eu pensei passar nesse processo eleitoral? Assim, com muita tranquilidade, né? O que é que eu tenho? Qual é a imagem que eu passo para o eleitor? Eu sou um professor. Eu sou professor, sou psicólogo, né? Sou sindicalista também. Sou um homem de esquerda, sou um homem que confia no trabalho que o presidente Lula está fazendo. Então, busco passar uma imagem de alguém que confia no presidente Lula. Eu não passo essa imagem, né? Eu tenho fotos com Lula quando eu tinha 20 e poucos anos de idade, Lula bem mais jovem, quando ele vinha a Paraíba, acompanhei Lula em várias atividades. Então eu venho com Lula desde esse período. Quando Lula foi preso, eu não me escondi, eu não fiquei calado com medo de me queimar. Quando Lula foi preso, eu fui candidato a senador em 2018, tive mais de 82 mil votos dizendo Lula livre, né? Defendendo Lula livre. Então, eu não estou dizendo isso agora porque Lula ganhou a eleição. Em 2022, no PSOL, estive entre aqueles que pedia que Lula fosse candidato a presidente, que o PSOL apoiasse Lula. Então eu tento passar essa imagem para o eleitor, de alguém aliado do presidente Lula e de um professor que pode contribuir para melhorar a educação de Campina Grande. É um pouco essa imagem que eu busco passar. Nesse período de campanha, estendendo aí isso que o senhor acaba de falar, nesse período de campanha, já sonhou algum dia ver Lula no guia eleitoral pedindo voto para o senhor? Pois é, até me perguntaram já isso, se Lula é de outra federação, apoia outro candidato. Mas se Lula não gravou sequer para Inácio Falcão, até agora não vi ele pedindo voto para Inácio, que é da coligação dele, não tem nenhum problema o Lula não pedir voto para mim. Eu defendo o Lula pelo que ele está fazendo, pelo que eu acho que ele pode fazer por Campina Grande, pelo Brasil. Só para dar uma ideia, só para dar mais um dado sobre Campina Grande e Lula. São 50 milhões de reais entre janeiro e julho, só de seguro-desemprego em Campina Grande. 50 milhões de reais. São 206 milhões de reais de investimento do governo federal só em Bolsa Família em Campina Grande. Se você olhar o benefício por prestação continuada, se não me engano, são 180 milhões de reais. Veja a quantidade de recursos que Lula está colocando em Campina Grande. Aí você que está me assistindo agora pode dizer, não, mas isso poderia ser qualquer presidente. Não, não poderia. Por quê? Isso acontece porque o governo Lula tem uma visão do estado de bem-estar social, que foi uma visão de estado que tirou a Europa do buraco depois da Segunda Guerra Mundial, aliada a uma concepção econômica keynesianista, que era o Keynes, era um economista inglês, e qual era a visão de Keynes? O Estado tem que impulsionar a economia. Foi essa visão que tirou a Europa do buraco. Associado a isso aí, uma visão do estado de bem-estar social. Então, por ter essa visão, é que Lula investe no social e investe no desenvolvimento do Estado. Uma visão mais liberal, ou ultraliberal, por exemplo, uma visão mais liberal, eu diria a visão do PSDB. E uma visão ultraliberal, a visão de Paulo Guedes. Então, com essa visão no governo, você não teria, no caso da reeleição do ex-presidente, o que nós temos hoje em Campina Grande. Então, é por isso que eu defendo o nome de Lula, é por isso que eu me acosto ao nome de Lula, porque eu acredito, independente, ele não precisa nem pedir voto para mim. Eu apoio o Lula por entender que ele está fazendo um bom trabalho e contribui muito para Campina Grande. E tenho dito, sendo eleito prefeito, antes da posse, vou buscar Lula para já começar, a partir da posse, trabalhar para a gente construir um polo de Só vai buscar Lula? Como assim? Vai trazer para Campina? Vou buscar um diálogo com Lula, Sim, né? E, se possível, trazer para Campina, não sei se consigo. Mas buscar um diálogo com Lula para a gente fortalecer Campina Grande. E só para contextualizar, o Keynes que ele falou é John Maynard Keynes, que criou uma escola econômica muito famosa na economia mundial. E que é capitalista, não é socialista, não é comunista, para ninguém dizer, olha, Nelson está defendendo o comunismo. Não, capitalista, viu? Se o senhor vir a ser eleito prefeito de Campina, a sua equipe seria uma espécie de puxadinho da UEPB? Essa é boa pergunta, né? Com certeza nós temos vários colegas da Universidade Estadual da Paraíba que teria qualidade suficiente, condições, disponibilidade para contribuir com a Prefeitura de Campina Grande. Então, com certeza, alguns secretários viriam da UEPB. Da UEPB, da UFCG, do IF, né, das universidades de Campina Grande, a gente traria alguns quadros. Mas claro que a gente ia dialogar com o partido, com o PSOL, com os partidos aliados, né, a formação de um governo que a gente pudesse, ao mesmo tempo, aliar a qualidade técnica também à qualidade política. Né? Então seriam questões que a gente iria considerar na formação do governo. Qual foi o melhor reitor da história da UEPB, na sua opinião? Veja, quando eu entrei na UEPB, o reitor era Sebastião Vieira. Né? Eu não diria o melhor reitor, é difícil avaliar porque são momentos diferenciados. A professora Marlene, ela foi reitora da UEPB no momento que a UEPB tinha muito recurso. Né? Então, possivelmente, a professora Marlene foi a reitora que mais
digamos assim, criou na UEPB. A reitora que mais construiu, a reitora que deu um impulso grande na UEPB, porque teve muito recurso naquela época. A reitoria do professor Rangel foi uma reitoria de muita dificuldade, né, com as disputas relacionadas ao governo Ricardo Coutinho, e isso segurou muito a universidade, e o próprio governo do estado ele cortou ali drasticamente os recursos da universidade. Os recursos que Ricardo Coutinho deixava à disposição da UEPB era basicamente para pagar salário. Então, atrasou muito. Atrasou muito a vida da universidade, na verdade. Então, eu diria que nessa perspectiva que você coloca, eu acho que a professora Marlene ela teve um grande papel no UEPB, pelo menos na minha época, eu acho que Marlene teve esse grande papel. O senhor tem se apresentado na campanha como coordenador licenciado do curso de Psicologia da UEPB. Como é que fica a sua carreira e a sua descontinuidade acadêmica fazendo interrupções para se candidatar, disputar mandatos eletivos? É uma boa colocação se você faz, porque gera sim uma descontinuidade, né? Gera uma certa quebra e a gente busca, quando volta desse processo, compensar. Né? Então, esse ano, por exemplo, eu estava planejando um livro, né? Planejando pelo menos terminar um. Eu lancei um livro em 2021 sobre a temática 2022, sobre a temática da pandemia e da política naquele momento. Então eu estava pensando agora concluir mais um projeto de um livro e já começar o outro. E parei por causa da eleição, né? Então depois da eleição eu vou retomar a história dos livros, retomar os trabalhos de extensão, porque o trabalho de extensão continua, os trabalhos de pesquisa continuam com meus alunos. Então é terminar a eleição e pelo menos até a posse concluir esses trabalhos. Então o peso é esse. Faz quanto tempo que o senhor conhece a sua companheira de chapa, Marri Rodrigues? Marri Rodrigues eu conheço há uns 2 anos, da militância na UP, da militância no movimento. Mais ou menos esse tempo que eu conheço Marri. Como é que foi esse processo de indicação dela para ser sua companheira de chapa? Então, nós fazemos parte de uma federação, né, que é PSOL e Rede. E na formação da federação, a gente discutiu a formação da chapa. E na conversa com a Rede não reivindicou. A Rede não reivindicou o espaço na chapa. Se tivesse reivindicado, naturalmente, era um espaço para a Rede. E aí a gente abriu um diálogo com a UP. E por que esse diálogo com a UP? O PSOL é um partido que a eleição para a gente é importante. Porque é um momento onde a gente vai trazer nossas ideias e é um espaço também para a gente ocupar e contribuir com a transformação da sociedade. Mas passada a eleição, a gente continua na luta pelas mudanças sociais que a gente defende. E a UP é uma aliada em vários momentos dessas lutas. Né? Eu, por exemplo, sou diretor do ANDES Sindicato Nacional, estou licenciado também da direção do ANDES Sindicato Nacional. Sou da Regional Nordeste 2, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. E a UP também é uma aliada nossa, o partido UP, a Unidade Popular, é aliada nossa nessas lutas. Então, conversamos com a UP, eles demonstraram que podiam construir conosco essa chapa em Campina Grande, buscando construir essa mudança, e aí, nesse momento, disponibilizaram o nome da companheira Marri, que para a gente foi um prazer, porque a chapa ficou uma chapa, digamos assim, que reforça a diversidade, né? Um homem e uma mulher compondo a chapa. Em um outro momento, eu teria o maior prazer também, se Marri for candidata a prefeito, eu sou candidata a vice, então isso não tem nenhuma questão. Para a gente é muito tranquilo isso. Quantas vezes o senhor já se reuniu com ela desde a convenção? Com a Marri? Desde a convenção. Reunião mesmo, assim, marcar, acho que umas 5 vezes. Reunião mesmo, né? Para discutir a campanha, discutir as atividades de campanha. Porque é o seguinte, eu sou servidor público. A lei nos obriga, não é que a lei faculta, a lei nos obriga a afastamento das atividades profissionais durante o processo eleitoral. A minha companheira de chapa, Marri Rodrigues, ela é funcionária do setor privado, ela trabalha no sistema de telemarketing. Trabalha nos call centers, aqui de Campina Grande. Então tem muita dificuldade para sair. Então ela não tem me acompanhado em algumas entrevistas, quando é no horário da noite, porque é o horário de trabalho dela. Então cria essas dificuldades. E aí isso dificulta, obviamente, estarmos mais juntos. Esse regulamento de serviço público, você acha que é coerente e consequente ou não? Olha, Ari, pensando de forma mais ampla, veja, se eu tivesse que trabalhar, eu estaria dando aula. Eu estaria dando aula. Não teria problema. Mas eu acho que a lei tem um sentido e eu concordo com a lei. Por quê? Imagina, você, no papel de servidor público, você policial, você professor, você médico, com acesso
ao público, com acesso aos alunos, aos pacientes, às pessoas na rua, tendo um espaço que lhe permitiria tomar algumas iniciativas que poderia beneficiar na sua campanha e seria colocar numa situação de desigualdade os outros candidatos. Então, acho que nesse aspecto a lei é correta. Né? A lei é correta ao dizer, não, durante o processo eleitoral, os servidores públicos se afastam para tocar a campanha. Com isso, a lei evita que a gente venha a ter outros problemas. Senão a gente ia ter muita denúncia. Imagina algumas profissões que você estaria ali mais próximo de prestar alguns serviços, algumas benesses aos eleitores. As pessoas fazem isso, né? Sem estar no serviço público, imagina estando no serviço público. Então eu concordo com a lei, acho que ela está correta aí. Quem são seus ídolos dentro e fora da política? Veja, na política, né, eu gosto muito, falei do Lula, já gosto muito do Lula, acho que o Boulos, nessa nova geração também, é uma figura muito forte, eu acho que o Boulos tem um papel forte na política brasileira daqui para frente. Na política também, eu gosto muito de Brizola. Leonel, quando eu fui votar para presidente a primeira vez, foi em 89, votei a primeira vez em 89, e aí eu estava indeciso até outro momento entre Brizola e Lula, né? Acabei votando em Lula, mas tenho muito apreço pela história de Brizola. Fora da política, na música, eu gosto muito de Luiz Gonzaga, né? Eu tenho muito apreço por Luiz Gonzaga, Cazuza, Caetano, Gil, são artistas. O senhor tem se debruçado muito nos debates, nas sabatinas, sobre os festejos juninos, o maior São João do mundo. O senhor sabe dançar forró mesmo ou não? Olha, eu dou meus passinhos, 2 para lá e 2 para cá, né? Eu danço. Danço um pouquinho de forró. Forró nordestino, acaba que nasceu e se criou em Campina Grande. Apesar de naquela época a vida que eu levava não me permitia muito o mundo da dança, mas nordestino não souber dançar, não tá bem não. Então eu danço um forrozinho assim, dá pra desenrolar e aproveitar ali o show de Amazão, o show de Flávio José, dá para tocar. Quem fez seu programa de governo? Nós fizemos seminários, nós fizemos alguns seminários antes do processo eleitoral, né, com professores da universidade, com militantes de vários segmentos, militantes de movimentos LGBT, movimento de mulheres. Fizemos seminários também com a presença do pessoal do MST. Então discutimos várias questões que tocam a vida cotidiana da população campinense, né? E a partir daí poder pensar o que a gente apresenta no nosso programa de governo. Campanha política da insônia? Não, eu sou um cara que não tenho muita insônia, não. Eu durmo bem. Eu sou o famoso bom de cama, deito e durmo. Não tenho um problema com isso. A propósito, o senhor já usou ou usa a rede pública de saúde? Eu tenho usado, eu tenho usado mais o plano, né? Tenho usado ultimamente mais o plano, mas quando necessário também a gente usa. E quais foram as pulsações que o senhor tirou para aperfeiçoar suas propostas para a área de saúde pública? Conversando com as pessoas, Ari. Primeiro eu escuto o rádio, né? Eu entro no carro, ligo o rádio. Entro no carro, estou ouvindo as pessoas falarem. Eu conversei com vários colegas que trabalham nas UBS Campina Grande, pessoas que trabalham em outros setores, em UPAs também em Campina Grande, e ouvindo as pessoas, ouvindo os usuários, indo até a frente desses locais, conversar com as pessoas, a gente consegue as informações, a gente conhece bem, lendo a imprensa, sabe, a gente consegue ter o contato. E a semana passada, inclusive, a gente estava lá em casa em reunião, o rapaz o ACS chegou lá em casa exatamente para dizer, olha, eu sou o novo ACS aqui e tal, quando você for aparecer, vou aparecer lá na UBS do bairro, que fica ali logo, quase vizinho a JC Rocha. Né? Então, a gente vai conversando com as pessoas e aprofundando o conhecimento sobre isso. Mas assim, em Campina Grande é tão gritante, Ari, os problemas na área de saúde de Campina Grande, que não precisa ser nenhum grande pesquisador para descobrir. Eu fui numa gráfica ali no Zé Pinheiro, pegar um material de campanha, quando eu chego, me deparo com a cena, o que é que eu vejo? Tá aqui o Dr. Edgley. Atrás do Dr. Edgley, o lixo tomando conta. De sacanagem. O pessoal reclama porque eu fico falando do prefeito. Como é que pode? Olha aqui. Lixo tomando conta do Dr. Edgley. Cheguei lá, fiz um vídeo, postei na internet, fiz um guia e botei no meu guia eleitoral.
Sabe? Então, gente, não dá para você ter um hospital e atrás do hospital tá cheio de lixo, ratos, baratas, sabe? Não tem como. E a prefeitura não vê isso. Não tem alguém que veja lá para avisar para o prefeito. O prefeito tem que passar lá e limpar. O prefeito me disse que ele não podia fazer nada porque era um espaço privado. Ora, como disse, faça-me rir, né? A prefeitura não pode determinar que o cara feche o terreno, não pode determinar que o dono do terreno limpe o terreno. Se ele não faz, aplica uma multa. Se eu sou prefeito, determino. Se não cumpre, aplico multa. O terreno é privado, mas tem que ser mantido limpo. Não pode estar sendo utilizado dessa forma, inclusive prejudicando a saúde pública. Candidato, no registro eleitoral, o senhor registrou a cor parda. Sim. E o senhor está se apresentando agora em alguns locais como candidato de cor negra. Por que essa mudança? Negros, por que eu coloquei pardo? No registro está pardo, né? Então negro e pardo está no mesmo campo aí. Né? Então quando você me pergunta, por exemplo, quando o IBGE passa lá em casa, cor, eu digo negro. Por quê? Porque é como a gente trabalha a cor, negro ou negra. Você fortalece essa compreensão da raça. Quando você começa digamos assim, a partilhar isso, você enfraquece essa questão do fortalecimento da raça. Então colocar como negro é importante porque fortalece o campo da negritude no Brasil. Mesmo sendo pardo, mas eu me considero também negro. O governador João Azevedo está na ordem do dia do debate eleitoral aqui em Campina Grande. É quase que impossível você ter uma sabatina ou um debate sem o nome dele o governo dele ser mencionado várias vezes. Na sua opinião, o governo do estado atual, a gestão atual, está à altura das necessidades e expectativas de Campina? Veja, politicamente, eu fico muito à vontade de falar em relação ao governo do estado. Nossa posição em relação ao governo é uma posição de independência. Eu diria o seguinte, em relação ao governo anterior, eu acho que o governo João tem buscado dialogar, tem buscado marcar uma presença em Campina Grande, desde o primeiro mandato. Nós na universidade, nós temos dificuldade com o governo João, temos dificuldade com o governo João. Os recursos da UEPB melhoraram? Não, os recursos da UEPB não melhoraram sensivelmente. Mas tem um diálogo. Consegue dialogar. Não consegue resolver muito, mas consegue dialogar. Então acho que João ele tem conseguido ter um olhar para Campina Grande melhor do que o governo Ricardo Coutinho, por exemplo. Acho que é possível sim a gente avaliar positivamente o João Azevedo em relação a Campina Grande. Aqui entre nós, o que é que os candidatos conversam entre si enquanto dois deles estão dialogando e interagindo diante do público, seja no rádio ou seja na TV? Geralmente a gente fica concentrado, né? Esperando o que é que vai sair, o próximo vai ser perguntado, quem vai ser perguntado. Nos intervalos, conversa amenidades. Né? Conversa amenidades, nada relacionado à pauta política. Mas nenhuma conversa política, não rola nada nesse Não, nem com quem estava vizinho ao seu lado, não, nada? No máximo, um candidato diz assim, ó, não é bem assim não, ele exagerou. Não, ele está mentindo, uma coisinha como essa sai, mas sem aprofundar muito. Está no seu radar, eventualmente, se não for para o segundo turno, não fazer uma opção explícita no turno suplementar em termos de opção para prefeito de Campina? Veja, eu estou trabalhando para ir ao segundo turno e com fé. Né? Eu estou com fé. Vamos ver se dá certo. Mas qualquer posição no segundo turno vai ser dialogada com a militância, com a direção partidária, né? Tudo isso vai ser dialogado também as nossas propostas que o pessoal apresentou. Então tudo isso vai estar na mesa de discussão. Então, no momento, a gente não tem pensado sobre o segundo turno, temos pensado sim em correr atrás de voto, ganhar voto, para chegar ao segundo turno. Essa é a nossa tarefa. Já fez ou provocou algum mico nessa campanha até agora? Já levou, já passou por algum mico, já provocou algum mico? Cara, eu acho que eu não passei por nenhum mico ainda não. Eu espero chegar até o final sem pagar mico, né? Acredito que não. Também não provoquei nenhum mico, não diria que eu provoquei, não. Acho que não. O senhor tem aí 45 segundos para fazer as considerações finais. Não, eu quero agradecer o espaço do Paraíba Online. Eu acho que é muito importante a gente interagir também com o seu público ali, com o público do site, com o público do Paraíba Online, que é um site bem antigo já em Campina Grande, que leva informação, traz informações para a cidade, né? E com você que acompanha este site. Assim como eu, sempre acompanho o Paraíba Online. E estou muito contente por estar aqui discutindo com vocês. E dizer a você que está nos acompanhando que se você quiser realmente mudar Campina Grande, vote para o Sonelson 50.
Se você estiver achando que está tudo bem, tudo perfeito, você vai votar em Bruno. Aí não tem outra alternativa. Agora, mudança de verdade é profissional 50. O resto é só faz de conta. Muito obrigado pela conversa.